Então, pessoal, antes de ir para o conteúdo propriamente dito do vídeo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse vídeo aqui não é para você que é fotógrafo profissional, para você que entende de composição, iluminação e afins. Eu estou gravando esse vídeo aqui para pessoas comuns que dispõem de poucos recursos para que eles possam gravar, compartilhar seus vídeos, seus conteúdos nas suas redes sociais utilizando apenas o seu próprio celular, ok? Então, tá dado o recado, sem mais delongas, simbora pro vídeo. E a primeira dica aqui para vocês é, antes de começar a gravar, configure corretamente a câmera de vídeo do seu celular. Hoje em dia, todos os celulares filmam pelo menos em Full HD. Só para vocês terem noção, o meu celular, que é um iPhone 7, produzido no final de 2016, ele já filma em 4K. E eu não estou gravando esse vídeo em 4K agora, resolvi gravar em 1080p, 60 quadros por segundo, que já é uma resolução interessante para você gravar e publicar aqui nas redes sociais. Ok? Então, fica aí a primeira dica, configure corretamente o seu celular e eu recomendo que vocês filmem pelo menos em 1080p, beleza? Vamos para a segunda dica, ainda sobre composição, que é sempre filme na horizontal. Veja como é que está o formato desse vídeo aqui que eu estou gravando, pessoal. A filmagem que as pessoas fazem vertical, a gente faz esse vídeo para os stories. São vídeos rápidos do dia a dia que a gente compartilha, certo? Agora, quando você vai realmente produzir conteúdo que acha interessante, que vai ficar fixo no feed, no seu IGTV ou até mesmo no YouTube, é interessante que você grave o vídeo na horizontal. Inclusive, para vocês terem noção do porquê que o vídeo é concebido na horizontal. Alguém aí já viu alguma televisão em pé? Não, né? Então, o vídeo ele foi concebido para ser na horizontal, beleza? Tome bastante cuidado com a questão do seu posicionamento no vídeo. Perceba que aqui nesse espaço onde eu estou gravando, o meu pano de fundo ou background, ele tem uma área limpa onde eu estou posicionado para que não tenha nenhum elemento figurativo na minha cabeça, para que a imagem fique mais interessante. Então, procure um espaço em branco, procure uma parede limpa da sua casa, do seu espaço, para que vocês possam se posicionar e compor de maneira mais interessante, né? A outra dica ainda sobre composição é a questão de você pode procurar um espaço interessante e colocar informações ao fundo para que vocês possam ter um background interessante. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui no fundo, está posicionado ali no fundo alguns elementos, um quadro, um fotolivro, enfim. Vai depender da informação que você queira compartilhar, da informação que você queira passar. Tome bastante cuidado com o fundo, com o background, tome cuidado com o ruído, ok? Ainda sobre composição, outra dica é, se possível, quando você está filmando aqui quando você estiver filmando aqui na horizontal, não necessariamente você precisa se posicionar no centro do vídeo. Percebam aqui que eu tenho uma área do lado aqui, do meu lado aqui, que eu geralmente gosto de deixar para que a gente possa acrescentar informações, títulos, textos, enfim, qualquer informação que possa agregar valor ao seu vídeo. Então, fica aqui a dica, não necessariamente vocês precisam estar posicionados no centro do vídeo. Próxima dica é, sempre que possível, filme com a câmera traseira do celular. Por quê, mano? Pessoal, todo celular, a câmera traseira, ela tem mais resolução, mais qualidade do que a câmera frontal. A questão de você filmar com a câmera frontal é que você sabe exatamente como você está se vendo, você sabe exatamente como o vídeo vai sair, né? Então, quando você não tem nenhuma pessoa que possa te ajudar a filmar o vídeo, a filmar, lhe ajudar a produzir o material, então você pode utilizar a câmera frontal. Enfim, mas se você puder ter alguém para lhe auxiliar, como eu nesse momento agora estou com minha esposa que está ali, a linda esposa que está ali, me auxiliando, então ela está ali para poder pausar o vídeo e verificar se está tudo correto, se a composição, se a luz está tudo adequada, certo? Ainda sobre composição, a próxima dica que eu quero passar para vocês é, eu falei agora há pouco sobre a questão do plano de fundo, do seu background, da parede que vocês vão utilizar para vocês filmarem.
Então, e aqui fica a dica. Percebam que aqui existe um bom espaço entre eu e aparelho, plano de fundo, né? O background, como vocês queiram chamar, enfim. Então, por que eu estou posicionado, por que eu estou me distanciando da parede? Muito simples, pessoal. Eu tenho uma outra iluminação que está posicionado bem aqui do meu lado, a 45 graus, um pouco mais alto, e ele está iluminando um pouco mais o meu rosto. E essa iluminação, ela está preenchendo as sombras aqui, aqui na minha face, certo? Agora, se eu tivesse bem encostado na parede, o que iria acontecer é que iria haver uma sombra e a imagem não iria ficar tão interessante. Vou fazer um exemplo para vocês, eu vou colocar minha esposa aqui e eu vou mostrar para vocês isso na prática, como acontece quando você deixa a pessoa encostada muito próximo do fundo e quando você afasta essa pessoa do fundo e vai retirando, isso vai eliminando uma sombra indesejada, certo? Então, pessoal, olha aqui o exemplo de como a gente não deve fazer para não se posicionar muito próximo do nosso plano de fundo, do que você deseja que apareça no fundo, ok? Percebam que aqui, ao lado da minha esposa, que agora é minha modelo de hoje, logo aqui nós temos uma sombra que não está legal, não está interessante. Então como é que a gente faz para evitar isso? Vem caminhando um pouquinho, isso, aí, isso, perfeito. Levanta o queixo um pouquinho agora, isso, pronto. Está aqui uma imagem muito mais interessante, não temos sombra lá no fundo, temos uma luz principal aqui, que é uma luz do lustre, e nós temos uma luz de preenchimento aqui do nosso lado esquerdo do vídeo, que é uma luz para poder eliminar um pouco a sombra do lado dela, certo? Então tá assim, pessoal, fica aí a dica. Perceberam que essa imagem aqui final ficou muito mais interessante. Vamos comparar com o antes e depois. Volta lá, amor, devagarzinho. Perceba que à medida que ela vai se aproximando do plano de fundo, temos lá a sombra do seu lado esquerdo que não está interessante, não ficou legal, ok? Vem novamente, um passinho, 2, isso, perfeito. Então, tá aí o resultado muito mais interessante. Aproveitando aqui o gancho que eu falei sobre a questão de você se distanciar do seu plano de fundo da parede onde você vai filmar, em que eu estou utilizando uma iluminação aqui frontal, a próxima dica é sobre a questão da iluminação. Se for possível, procure uma outra fonte de luz para que vocês possam fazer essa luz de preenchimento aqui, que eu coloquei aqui a 45 graus, por exemplo. No meu caso aqui, eu estou utilizando um LED simples desse que a gente encontra em qualquer loja de produtos eletrônicos, um LEDzinho que você coloca no seu escritório, na cabeceira da sua cama. Um LEDzinho simples que dá para poder ter um resultado bastante interessante. Se você não tiver esse LED, uma outra dica vocês podem utilizar outras fontes de iluminação para que possam preencher as sombras do seu rosto. Você pode utilizar luz de abajur, você pode utilizar inclusive uma luz do seu computador, da tela do seu computador, da tela do seu notebook. Vou dar aqui um exemplo prático para vocês terem noção de como é que vocês podem utilizar a luz do seu computador. Então, pessoal, aqui vai outra dica sobre luz de preenchimento, aquela luz que você vai preencher as sombras, pequenas sombras que ficam no nosso rosto, na face, né? É muito simples. A dica que eu falei aqui também era sobre, se você não tem um LED, não dispõe de um LED em casa para você fazer essa luz de preenchimento, você pode utilizar a tela do seu computador, do seu notebook. Um exemplo aqui, eu acabei de posicionar aqui a minha esposa. Nós temos aqui a tela do nosso computador aqui ao lado, não está bem visível, mas a tela está bem aqui ao lado. Eu não enquadrei aqui no vídeo, só para vocês perceberem o quanto dá para fazer, quanto é interessante. Aí é muito simples, você coloca uma tela toda branca no seu computador e aí gradativamente você vai aumentando o brilho do seu monitor. Olha lá, e aí nós vamos ver o resultado. Devagarzinho, vai aumentando o brilho. Percebam que tem uma luz lateral, uma luz vindo aqui do monitor que está iluminando melhor o rosto dela. Perfeito, pronto. Então temos aí um resultado muito mais interessante, utilizando simplesmente a tela do seu notebook ou computador, ok? Outra dica que eu quero aqui passar para vocês é sobre a questão da captação do som. Se possível, utilize um fone de ouvido com microfone, daqueles com fio.
né? No meu caso, eu estou utilizando aqui um fone sem fio, um fone Bluetooth. Isso porque o meu celular já não tem mais aquela entrada P2, então isso já me impede de utilizar o microfone, por exemplo, de lapela. Que fica aí também a dica, se vocês tiverem interesse em adquirir um microfone de lapela, daqueles com fio, que é facilmente encontrado no Mercado Livre, na internet, muito barato. Eu comprei, inclusive eu tenho um, como eu falei, não estou utilizando porque meu celular não tem entrada, mas se vocês acharem interessante, vocês adquirirem um. Bom, se não, vocês podem utilizar o fone comum do celular de vocês, que já vai ter um resultado melhor do que vocês gravarem com o celular sem fone nenhum. Isso porque ele já vai eliminar um pouco aquela questão do eco, que é muito comum quando a gente grava em espaços abertos. A minha próxima dica agora é sobre a questão da edição. Afinal, não tem como você gravar todo esse conteúdo e não editar tudo para ficar tudo bem bonitinho, tudo bem interessante, para a gente publicar nas redes sociais, não é mesmo? Eu quero compartilhar com vocês um aplicativo que eu utilizo muito para poder editar meus vídeos, que é o Splice. Infelizmente ele só tem para iOS. Minha esposa já procurou ele na versão para Android, mas não tem, não tem. O Splice é um programa muito interessante, como eu falei para vocês. Ele tem recursos profissionais e o melhor de tudo é que ele é gratuito, né? Agora, se você tem interesse em adicionar legenda ao seu vídeo, eu utilizo o Mix Caption. É um dos programas que eu mais achei interessante. Ele pega o vídeo, faz análise de tudo que você falou no vídeo e acrescenta automaticamente as legendas. E se porventura acontecer de ter alguma palavra errada, você vai lá, tem a opção de você adicionar a legenda manualmente e corrigir, certo? Tem outros programas que ele vai gravando à medida em que você vai falando, como é o caso do Clips. Porém, eu não gosto muito dele porque ele só grava no formato quadrado. E eu não gosto muito dessa ideia de filmar no formato quadrado. Se for para publicar aqui no Stories ou nas redes sociais, ou aqui mesmo no Instagram, é uma coisa. Mas se você pensar em produzir um material para você publicar no YouTube, por exemplo, como eu falei para vocês, é interessante que vocês filmem na horizontal quando você vai publicar material no YouTube, ok? Então, o Clips não é interessante justamente pelo fato de que ele filma quadrado, né? Então, eu não gostei muito dele simplesmente por esse detalhe. Bom, mais uma dica aqui a respeito da questão da composição, que é: evitem filmar com o celular muito próximo do seu rosto, certo? Isso por quê? Porque a câmera do celular, pessoal, ela é uma câmera grande angular, né? É uma câmera que é concebida para poder fotografar paisagens. Então, se você pegar o celular e colocar muito próximo do seu rosto, o que vai acontecer é que o seu rosto vai criar uma distorção. Então, ao invés de você aproximar a câmera do seu rosto, é interessante você fazer o contrário. Afaste, e aí, se você estiver pegando informações demais, é só você dar um pequeno zoom e enquadrar o que mais te interessa. Certo? Como é que é um exemplo? Aqui, o vídeo aqui que a gente está gravando, aqui o celular está a mais ou menos 1,5 metro de distância de mim. Então ele é muito aberto. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, se fosse para gravar sem o zoom, para vocês terem noção do quanto o ângulo da câmera é bem aberto. Vou deixar aqui a imagem para vocês. Perceberam? Agora eu vou fazer aqui um exemplo prático de como vocês podem evitar com que o rosto de vocês fique bastante deformado. Se vocês colocarem o celular muito próximo do seu rosto vai ficar muito grande, nariz enorme, bem deformado, certo? Agora, se vocês afastarem a câmera do seu rosto, se afastarem a câmera de vocês e der o som, o resultado vai ser muito mais interessante. Segue um exemplo. Perceberam como o rosto está muito distorcido, está muito grande, o nariz não está proporcional ao que é realmente. Agora, se eu me afasto aqui, eu quero um close, uma aproximação, aí eu dou um zoom, faço foco e eu tenho um resultado muito mais interessante, ok? Fica aí a dica para vocês. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado com essas dicas para que vocês possam melhorar um pouco mais os vídeos de vocês. Se vocês gostaram, curta aqui, compartilhe com seus amigos para que a gente possa chegar a mais pessoas, beleza? Muito obrigado aí, valeu!